Diz assim a palavra do Senhor. Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo, agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Vamos orar? Pai querido, teu povo diante de ti, prostrado espiritualmente, anela, Senhor, por ouvir a tua voz. Contempla, Senhor, o nosso desejo, pois ele é movido de corações, Senhor, que são prostrados a ti, que te rendem glória e honra. Então, Senhor, te pedimos, te suplicamos humildemente que tu fales aos nossos corações, que tua palavra venha ser bálsamo para nossas almas e traga desafios verdadeiros para a nossa vida, para que sejamos transformados por ti cada vez mais. Esse é o desejo do nosso coração, Senhor, e te pedimos humildemente isso, em nome de Jesus. Amém. Nós vimos em classe, né, sobre as leis, já vimos estudando sobre o povo na saída do Egito, entramos nas leis, os 10 mandamentos, e especificamente na lição de hoje, né, vocês devem ter visto em classe, que foi falado sobre as leis e parte delas, né, sobre algumas das leis do Velho Testamento, e como algumas dessas leis elas têm aplicações ainda hoje. Vemos como essas leis, certo, que são leis não simplesmente de Moisés. Moisés estava ali liderando o povo, mas eram leis dadas pelo próprio Deus. Então, sendo leis do próprio Deus, elas transmitem o padrão elevado que Deus quer para o seu povo, certo? O povo de Israel, quando recebeu aquelas leis, eles estavam sendo separados por Deus e para viverem de maneira como agradassem a Deus. Veja que é muito próximo do que nós estamos fazendo, né? Viver de forma agradável a Deus, por isso eram as leis. E aquelas leis, então, elas eram um padrão que Deus trazia para o povo. Com o quê? Com que propósito? Separação. Foi isso justamente que vimos em classe. Muitas daquelas leis do Antigo Testamento, elas visavam, muitas vezes, unicamente a separação, não unicamente, né? Mas uma das motivações de ter aquelas leis era a separação do povo da terra que eles iriam herdar, que eram os cananeus. Ou seja, os cananeus eles já tinham as leis deles, eles já tinham os costumes rituais, modos de se vestir, modos de se trajar, e o povo de Deus não deveria se vestir, se trajar, fazer da mesma maneira que o povo dos cananeus, para justamente não serem identificados com eles. Certo? A lição é resumida e, na verdade, a gente não vai ler tudo, não vai falar sobre isso especificamente, mas várias passagens do Velho Testamento, no que se refere às leis, inclusive no Levítico, tem essa, essa função. Mostra o padrão do Senhor, o padrão que Deus quer para seu povo, mas também mostra essa separação que deve haver entre o povo de Deus e o povo da terra que já habitava. Levítico 19 é um desses textos que até trazem vários conflitos e pessoas que querem atacar a Bíblia, muitas vezes citam Levítico 19, que é a repetição de diversas leis, e diz que tem coisas lá em Levítico 19 que nós fazemos hoje. E essas pessoas que acusam o Evangelho de ser mentira, de ser antiquado, de ser qualquer coisa nesse sentido, ou seja, do passado, eles usam Levítico 19 para falar que vocês praticam hoje o que a Bíblia está dizendo que não. Como, por exemplo, cortar o cabelo em determinado formato. Lá fala também sobre comer determinado tipo de coisa que hoje em dia a gente come. Né? Inclusive também tem falando sobre o homossexualismo. Então, trata as pessoas que querem acusar a Bíblia antiquada, diz, vocês escolheram partes do texto onde pode e algumas que não pode. Né? O homossexualismo vocês dizem que não pode, mas vocês cortam o cabelo de determinada maneira, vocês se vestem de determinada maneira. Até sobre o cultivo de plantas e criações de animais tem lá também. E outras passagens também, certo? O que eles não sabem é que outras passagens da Bíblia vão fazer uma mudança dessas coisas que não podiam e vão passar a poder. E esse homossexualismo, por exemplo, não pode. Não há essa mudança mais na frente.
tudo está na Bíblia, certo, irmãos? Tudo que ele proibiu e que depois houve a mudança, a gente pode, então. Então está tudo determinado. Só que eles só analisaram o que eles quiseram, né? Então, mas isso é uma exemplificação de coisas que ficaram no passado. Isso mostra que aquelas leis, elas tinham essas funções e muitas vezes eram funções simplesmente para diferenciar o povo de Deus do povo que habitava naquele tempo, na terra dos cananeus e tudo mais. Aqui no texto que nós lemos, é exatamente a mesma coisa. Veja que o texto que nós lemos, ele vai falar sobre uma transformação de vida, ele vai falar sobre uma não acomodação com os valores do mundo, né? Ele vai falar, resumidamente, não seja igual ao mundo, seja diferente, haja diferente, não seja identificado como eles. É aqui o texto de Romanos. Perceba que é distante, muito distante do que nós estávamos vendo em classe quando vimos com Moisés. Estamos agora no Novo Testamento. Cristo já passou, tudo já mudou, a nova aliança mudou, essas leis, algumas delas pontualmente foram mudadas, mas ainda assim o princípio permanece. Que princípio? O princípio do padrão elevado que Deus quer para o seu povo, esse princípio da não identificação com o mundo, de não se conformar com o mundo, de agir diferente do mundo para agradar a Deus. E o texto inicia já em Romanos 12, certo? Agora entrando propriamente no texto, Romanos 12, ele vai inicia com um pedido: rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, e continua. Veja, o rogo-vos, pois, o pois, ele faz uma referência ao que veio anteriormente. O que é que veio anteriormente? Paulo, no livro de Romanos, a carta aos Romanos, ele estava falando justamente sobre a doutrina cristã. Nos primeiros 2 versículos ele fala do modo de viver, tanto se apresenta como ele vai falar brevemente do modo de viver do povo ímpio, e depois ele vai falar sobre a doutrina da graça. Ele fala sobre o sacrifício de Cristo, ele fala do resgate que houve, fala da adoção feita por Cristo para os gentios, e nisso ele entra então nos gentios e nos judeus, nessa diferenciação. E que, na verdade, para Paulo, ele junta tudo. Os gentios não são diferentes dos judeus, porque eles estavam e estão na mesma condição. Tanto eles precisavam de um resgatador, precisavam de um salvador, como eles também foram salvos pela graça, tanto os gentios como os judeus. Todos estavam condenados pelo pecado, à morte eterna. Então, Paulo argumenta doutrinariamente, até o capítulo 11, toda a doutrina da fé cristã, e também aplicando tudo aos judeus e aos gentios. Então, existe uma exposição grande, doutrinária, de Paulo, do capítulo 3 até o capítulo 11. A partir de agora, ele vai tratar dessa mudança, dessa mesma doutrina agora aplicada na prática. E ele inicia dessa maneira, esses 2 versículos que nós lemos. E se nós prosseguíssemos, vocês vão ver que ele iria falar exatamente disso. Ele vai falar sobre o amor não ser fingido, sobre a comunhão entre os irmãos, como deve ser o tratamento, o nosso proceder neste mundo, como deve ser a nossa mente, o nosso pensar, o cuidado aos mais fracos, aos mais pobres, aqueles que estão necessitados. Então, o que vai ser falado do restante do texto, do restante do livro, do capítulo 12 até o final, vai ser esse evangelho sendo posto na prática. Então, esse início que nós temos é justamente essa transição, do que Paulo vinha falando antes, a respeito da doutrina da fé cristã, para então entrar na aplicação dessa doutrina nas relações interpessoais. Então, ele fala: rogo-vos, pois, perceba que então esse pois é justamente fazendo referência a todo o conteúdo doutrinário que ele já expôs, certo? Então, diante disso, diante dessa doutrina que ele já expôs, da fé cristã, do sacrifício de Cristo, da graça, da misericórdia, da adoção de filhos, ou seja, depois de vocês serem salvos por Cristo, depois de purificados dos seus pecados, depois de vocês terem sido comprados pelo sangue de Cristo, vem então o que Paulo vai falar. Apresenteis o vosso corpo como sacrifício vivo, tudo isso. Então, existe uma mudança no discurso, que o discurso estava sendo exposto da doutrina para agora a prática da fé cristã. E ele fala 3 coisas, tá?
ele vai dizer que nós devemos apresentar o nosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o nosso culto racional. Essa é a primeira parte. Depois ele vai dizer: e não vos conformeis com este século. Ele continua, mas aqui a gente vai separar, tá? Mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Três coisas. E aí vamos por partes nessas coisas. Perceba que logo no início ele faz um apelo, não é simplesmente um pedido. Ele roga. Rogo-vos, pois, irmãos. Paulo não tem necessidade de rogar nada. Ele é um expositor da palavra de Deus, ele é um apóstolo, ele está o tempo todo doutrinando e ensinando tanto a igreja romana como várias outras igrejas, percorrendo o mundo, evangelizando. Mas ele usa isso justamente para apelar ao nosso coração. Depois de todo isso que eu já falei a respeito de Cristo, eu rogo, ou seja, é uma força de argumentação para persuasão, como que ele não tem necessidade, mas ainda assim ele está meio que implorando. Escute o que eu vou lhe dizer agora. Mude. Seja diferente. Veja o que ele está falando. Então, é para chamar a atenção justamente que ele está dizendo. Rogo-vos, pois, irmãos, para o quê? Pelas misericórdias de Deus, pelo que eu já falei sobre as misericórdias de Deus, que vos apresenteis o vosso corpo como sacrifício vivo, santo e perfeito, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Aqui, quando ele fala, ele faz referência justamente ao tipo de culto que existia no Velho Testamento. Pelos próprios elementos da fala dele, escrito aqui, nesse pequeno versículo, ele faz toda a referência ao culto do Velho Testamento, porque ele usa a palavra apresenteis, para que apresenteis o vosso corpo. Apresentar é um termo justamente usado no Velho Testamento, quando se ia trazer as ofertas e os sacrifícios. Você apresentava o judeu, né? Ele apresentava diante de Deus, entregando ao sacerdote e ao levita aquilo que deveria ser sacrificado. Então, o apresentar, essa palavra, ela faz referência aqui. E apresentar o quê? O corpo. Também ele está fazendo referência a um corpo que era apresentado no Velho Testamento. Mas aí não é mais o corpo de um animal. Vai ser o seu próprio corpo, né? Mas aí ele vai usar os termos apresentar, o termo corpo, o termo sacrifício e o termo culto. Porque tudo isso que existia no Antigo Testamento era justamente a forma de culto dada pelo Senhor para que o Senhor fosse adorado, apresentando um corpo e um animal para que então ele fosse sacrificado, e aí isso seria como culto agradável a Deus no Velho Testamento. Aqui Paulo usa esses mesmos elementos, porque ele está escrevendo e falando também aos judeus, por isso ele faz referência a isso, mas agora falando dessa nova aliança que nós temos em Cristo. E que nós não necessitamos mais apresentar um corpo e um animal para ser imolado. O que nós apresentamos agora é esse sacrifício vivo, não é mais morto, não precisa matar mais ninguém, é vivo, e quem esse alguém? É você. O sacrifício já houve, o sacrifício foi Cristo, Cristo se deu em nosso lugar. Cristo é o Cordeiro perfeito de Deus, que limpa o pecado do mundo. Mas ainda assim, Paulo vai dizer que existe uma resposta a isso, esse sacrifício de Cristo. E com essa resposta que você tem que ter ao sacrifício que Cristo fez por você, você também se doa a Ele. Você dá tudo que você tem. Mente, alma, coração, intenção, vontade. É um doar-se completo. É um sacrifício realmente que você faz. De matar a sua carne, não mais a carne física, mas a carne de suas intenções. Mortificar a sua carne no sentido espiritual, do pecado, abandonar os seus erros, aquilo que você gosta, aquilo que você ama, mas você matar a sua vontade, para que assim você seja esse sacrifício de morte, não mais um sacrifício de morte espiritual, certo? Um sacrifício de morte espiritual para que você viva em Cristo. Por isso ele vai usar os termos depois que explica que o sacrifício agora é seu, que não é mais um sacrifício morto, é um sacrifício vivo. Você pode continuar vivendo, mas você morreu espiritualmente. Ele então vai continuar dizendo que é um sacrifício santo, porque ele é puro, ele é aceitável a Deus. E por isso então ele se torna agradável a Deus. É um processo, não é uma coisa estática, não aconteceu em um momento, mas
é uma continuidade em sua vida. Essa transformação, no caso aqui, esse sacrifício diário e constante que você tem que fazer para que então você se torne sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Esse então é o que Paulo está ensinando nessa primeira parte. E ele continua dizendo que esse sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, ele é o nosso culto racional. É aquilo que que nós apresentamos não simplesmente de maneira ritualesca, né? De maneira como no ritual, como era feito no Antigo Testamento. Porque ele está fazendo referência ao Antigo Testamento, lembre disso. Então não é simplesmente um ritual que você cumpre, é algo constante que você vai continuar fazendo, e isso vem de pensamento, isso vem de raciocínio, isso vem de uma análise profunda que você tem que fazer sobre sua vida e diante das misericórdias de Deus que ele já foi apresentada. E aqui ele diz também, pelas misericórdias de Deus. Entendendo a misericórdia de Deus, entendendo a graça, entendendo o sacrifício, e o que precisa ser feito agora como resposta ao sacrifício de Cristo, isso é o seu culto racional. Esse culto que parte da sua inteligência, da sua completa análise de vivência, para que então você transforme-se nesse sacrifício. É com discernimento sobre toda a obra de Cristo. E você então você faz esse culto a Deus, que é um culto racional. O segundo que ele vai apresentar já no versículo 2 é dizendo: e não nos conformeis, não vos conformeis com este século. Para aqui ele vai continuar completando essa parte, mas não vos conformeis com este século. Século aqui pode ser traduzido também como mundo, tá? E basicamente o que ele está falando é sobre você não se conformar mesmo. Veja que a palavra conformar, ela traz, a própria palavra dela, a forma, ou seja, não tome a forma do mundo, não seja confundido com o mundo, não se assemelhe a ele. Pense como você vestir alguma roupa e não cabe em você, está pequena demais. Ou está grande demais. Ou está grande também, não tem que usar os aparatos para poder segurar, né? Um cinto suspensório, alguma coisa. For grande demais também, vai ficar incômodo. Se você está apertado, você impede os seus movimentos. Então, se não cabe em você, não serve para você. Então, não use. E perceba que dentro desse exemplo também está um incômodo. Porque não se conformar com o mundo não é simplesmente a forma passiva, né, de você não tomar, como já até aqui, né, de você não tomar a forma, mas também o incômodo pessoal que você sente por aquele mundo que não contempla as suas necessidades. E as suas necessidades agora são espirituais. E você vive num mundo que não é espiritual, que não é regido pela lei de Deus. Então, isso não edifica você. As coisas do mundo não agradam você, agradam o seu pecado e a sua carne, mas não agradam a você no sentido de edificação espiritual. Não comunicam a você as verdades do Senhor. Então, isso deve incomodar o cristão. Segunda Pedro vai falar sobre Ló, que vivia naquele meio, né, Sodoma e Gomorra, e disse que ele vivia oprimido e afligido justamente pelos pecados cometidos por aquela nação e aquelas cidades. Isso deve ser assim também hoje com a gente. Nós vivemos num mundo que é caído. E as coisas do mundo não devem agradar o cristão. E se parte do mundo, o cristão deve, se não vê de primeira, desconfie. Confie. Isso aí não vem de Deus. Tem cara de ser belo, tem cara de ser inteligente. O pecado tem essa cara de beleza, de inteligência, sabedoria. Ele tem que fazer isso justamente para atrair. O pecado é sedutor. Ele precisa ser assim para poder para atrair as pessoas, ser fonte de engano. E é isso que o pecado é. Então, quando surgir alguma coisa do mundo, não vá atrás, não. Por mais belo que pareça aos seus olhos, pare e pense. Veja direitinho, parte de Deus, onde está a verdade aqui? Qual o seu início? Qual é o cerne da questão? O que é que está sendo produzido? E muitas vezes, se você parar para analisar, você vai ver que há uma verdade bíblica ali.
Mas essa verdade bíblica, depois ela passa a ser corrompida e sendo usada até uma verdade bíblica para atrair até os cristãos, porque a intenção é realmente acabar com isso, com os cristãos e a fé em Cristo e as coisas de Deus, para então ser transformado em algo que vai ser totalmente contra. E aí, então, isso está dentro também de se não se conformar, e não adotar a aparência do mundo, e se incomodar com o mundo, e não trazer para si aquilo que é agradável a você, aquilo que parece bonito para você, e não agir como ele age, como o mundo age, para não ser justamente confundido com esse mundo. Né? Continuando, ele vai falar que você não deve se conformar com esse mundo, mas precisa algo que você precisa fazer. Ser transformado pela renovação da vossa mente, para que experimente qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Transformai-vos pela renovação da vossa mente. A palavra transformação é a tradução perfeita, certo, da palavra metamorfose. E a gente usa essa palavra, parece que a gente só usa metamorfose para um sentido, né? Que é a transformação da lagarta em borboleta. Mas esse sentido é muito claro para a gente, porque a gente percebe qual é o nível de transformação de que Paulo está falando. Metamorfose é uma mudança de forma, mas é uma mudança de forma brusca. Ela é completa. Veja a lagarta, a borboleta e o casulo, né, nos seus estágios, são totalmente diferentes de uma coisa da outra. E é disso que Paulo está falando. Essa transformação que deve acontecer em nossa vida é uma transformação plena, é uma transformação completa, de forma que as pessoas não vão identificar você mais como você era antes. As pessoas vão olhar para você e vão ver que é Cristo ali. Não é mais você sozinho nas suas práticas, naquilo que você gostava, naquilo que você praticava, nas coisas que você pensava e nas coisas que você falava. É aquilo que Cristo pensa, que Cristo faria, que Cristo falava. É olhar para um indivíduo e ver então que essa pessoa é totalmente diferente de como era. E é claro, aqui é tudo espiritual. Por mais que você continue com a mesma aparência, você não precisa cortar o cabelo, pintar o cabelo, nada disso. Mas mudar a sua vida de forma que seja transformado e metamorfoseado para parecer com Cristo, se transformando cada vez mais. E como se faz isso? Pela renovação da sua mente, mudando a sua vida, transformando a sua vida, aquilo que era mal e agradava a você, mas agora mudando para que esse mal não mais incomode você. É freando a sua boca quando vem aquela resposta dada no momento de ira. É você mudar a sua atitude num ímpeto de raiva ou de espontaneidade, e você vai falar um gracejo que vai ofender alguém e você parar e pensar, isso não vai ser legal. Né? É você mudar a sua rotina. É você até pensar aquilo que costumeiramente eu já fazia e vivia, e lugares onde eu frequentava, que nunca foi nada demais, mas pensar, poxa, isso me edifica. E quem está ali comigo, por mais que isso não afete a minha fé, porque Paulo vai falar isso em Romanos 14 também, tá? Sobre a maturidade cristã e a liberdade cristã, até onde vai? O que é que eu posso fazer? Até onde? Por mais que isso não traga problemas à minha fé, mas e quem me vê? Quem me vê o que eu estou fazendo e onde eu estou? Será que aquilo vai trazer edificação para aquela pessoa? Ou aquilo vai trazer ofensa e escândalo? Esse é o cuidado com o outro. É isso a renovação da sua mente que precisa acontecer. Veja que Paulo fala a renovação da sua mente, antes ele já falou de culto racional. Percebe como está ligada essa questão da lógica, da análise, do raciocínio. Não é uma fé simplesmente que você segue no vazio. É uma constante elaboração daquilo que você precisa vivenciar para Deus. E ele continua ainda dizendo que essa fé ela é experimental. Você age assim, você não se conforma com o mundo, você se transforma com propósito, para que experimenteis qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. É a bênção que vem a você pela obediência que você tem ao Senhor, não por aquilo que lhe agrada, nem o prazer momentâneo,
mas esse frear, esse modificar que traz bênção plena do Senhor, justamente porque você confia nas misericórdias do Senhor, você confia em sua palavra, e mesmo sem entender, muitas vezes, porque não somos capazes de entender os planos de Deus e o que ocorre em sua vida, em minha vida, mas ainda assim render a obediência à sua palavra e nisso experimentar a bênção que vem dessa obediência ao Senhor. É o conhecimento daquilo que Deus requer para todo o seu povo, mas também o que ele requer para mim, no local onde eu estou, no local, com os dons que ele me deu, para exercer aquilo que ele quer, que ele me fez, que ele me criou para fazer, para comunicar as suas verdades às pessoas que ele colocou na minha vida e ali ser fonte de bênção para o Senhor. Experimentar essa vontade boa, agradável e perfeita também é a satisfação e o conforto de viver na fé em Cristo. É a alegria e a paz que brotam de um relacionamento pleno com Cristo, pleno com Deus. É uma experiência de fato. Não é algo teórico, não é algo abstrato. É algo sim que nós vamos gozar plenamente no porvir, mas é algo que já pode ser experimentado na vida aqui. Então, vivenciarmos isso é algo que é vívido, ele é experimental, ele é perceptível a você e não é só a você. Vai trazer benefícios a você, mas as pessoas de fora também veem porque você foi transformado. O que então Paulo traz aqui, que é para a gente também essa lição, é justamente o entendimento de que nós não devemos nos assemelhar com o mundo. Devemos ser totalmente diferentes. A nossa vida, as nossas obras, as nossas palavras, aquilo que eu amo, aquilo que eu gosto, isso precisa ser moldado para, para que eu desfrute das coisas que o Senhor quer para mim. É bênção, é paz, é conforto, é confiança nele. Aquilo que você entende da Escritura, da Palavra de Deus, muitas vezes não comunica aquilo que você não comunica o que você crê. Seu entendimento sobre determinadas coisas, aquelas passagens mais difíceis, a doutrina, né? Tudo isso tem seu valor. Mas não é só isso. Paulo falou da doutrina até agora ele vai falar da vida. E entenda isso também, que todo o seu entendimento sobre a palavra de Deus, ele não vai trazer benefícios a quem ele vê, mas a seu modo de viver, ele passa aquilo que você crê. E é vendo você que as pessoas serão transformadas. A carta de Tiago é inteiramente sobre isso. Uma fé que precisa de obras, uma fé que é manifestada através das obras. Todo o nosso proceder aqui, ele demonstra o que nós cremos, a nossa fé. O nosso modo de viver, ele deve espelhar Cristo, deve ser mostrado Cristo. Então nós precisamos pôr a nossa fé em prática, não vivenciá-la só para nós, mas vivenciá-la na prática para sermos diferentes do mundo, para sermos transformados, lutando para que tudo isso aconteça, oferecendo o nosso corpo como sacrifício vivo e agradável e santo a Deus, nos transformando, não nos conformando com o mundo, e transformando a nossa mente a cada dia para nos parecermos cada vez com Cristo. Que o Senhor nos ajude nisso, porque não é fácil. Sabemos que não é fácil. E nós temos experimentado que não é fácil. Mas também nós temos experimentado muitas vezes qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus, justamente quando nós nos colocamos dessa maneira. E isso deve estar em nosso coração sempre, para que possamos sempre e continuamente fazer isso que o texto nos ensina. Oferecer o nosso corpo como sacrifício vivo a Deus, como vivo, santo e agradável a Deus. Não nos conformar com este século, com este mundo, e sermos transformados pela renovação da nossa mente. Que o Senhor nos abençoe.